Está no ar MP Cidadão e em meio à pandemia do Covid-19, nós tivemos que fazer algumas adaptações para continuar a levar até você aquilo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está fazendo junto com a sociedade para combater o Covid-19. E o nosso programa você já conhece. Nós temos vários quadros e no bloco de entrevista nós sempre trazemos membros do Ministério Público para conversar com você. E temos também o Juridiquês, onde nós sempre explicamos termos jurídicos que não são muito bem dominados pela sociedade. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E nós vamos agora ao MPRJ nas redes. O MPRJ nas redes dessa semana destaca a série de postagens com o que saiu na imprensa sobre o trabalho de promotores e procuradores de justiça e também os novos vídeos institucionais com coletâneas das principais ações do MPRJ na semana, em especial aquelas voltadas ao combate ao coronavírus. Fiquem ligados! Acompanhe comigo como está a atuação do MP do Rio de Janeiro no combate ao coronavírus. Eu estou aqui hoje para fazer uma breve análise sobre as repercussões penais dos atos administrativos editados tanto pelo Executivo Federal quanto pelo estadual relativos aos meios de enfrentamento da pandemia do Covid-19, ou seja, quais os tipos penais decorrentes do descumprimento das medidas impostas pelo poder público. Bem, inicialmente, se sabe que a Organização Mundial de Saúde declarou no final de janeiro do corrente ano a infecção humana pelo novo coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Na esteira desse reconhecimento, o governo federal publicou a Lei 13.979 de 2020, em que se estabelece uma série de medidas de enfrentamento dessa emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, medidas estas que devem ser aplicadas no território nacional. Dentre essas medidas, a gente pode citar as medidas de isolamento social, de quarentena, além de outras, como restrições, ainda que temporárias ou excepcionais, à entrada e saída do país. É importante observar que já essa lei federal, no seu artigo 3º, estabelece um preceito sancionador, ou seja, ela preconiza que na hipótese de descumprimento dessas medidas, o agente sofrerá a responsabilização cabível. Bem, em março, a Organização Mundial de Saúde classifica o surto decorrente do novo coronavírus como uma pandemia, considerando a disseminação mundial do vírus e o número expressivo de óbitos decorrentes dessa disseminação. Bem, na mesma época, no Brasil, o Ministério da Saúde edita a Portaria 356 de 2020. Essa portaria visa, além de regulamentar a Lei Federal 13.979, ela estabelece formas de operacionalização tanto das medidas de isolamento quanto as de quarentena. E, nesse momento, já se previa nessa portaria que qualquer descumprimento dessas medidas deve ser obrigatoriamente comunicada tanto à autoridade policial, ou seja, tanto ao delegado quanto ao Ministério Público, para as devidas apurações e consequentes responsabilizações. Bem, nesse quadro de urgência delineado pela pandemia, os Ministérios da Justiça, da Segurança Pública e da Saúde editam uma portaria conjunta, a Portaria Interministerial número 5 de 2020. Essa portaria interministerial reforça os dispositivos da portaria anterior. Ela regulamenta também a Lei Federal 13.979 de 2020
E um traço muito marcante dessa portaria é que ela estabelece expressamente a compulsoriedade do cumprimento das medidas impostas, além de prever consequências penais específicas no caso desse descumprimento. Bem, seguindo a linha de enfrentamento do governo federal, os estados também começam a editar seus próprios atos normativos. No âmbito do estado do Rio de Janeiro, cabe destacar a publicação dos decretos 46.973 e 46.980, ambos de 2020. Se observa no segundo decreto um recrudescimento das medidas impostas no primeiro, diante da emergência de saúde pública instalada pelo novo coronavírus. E o relevante desses decretos é que, no âmbito estadual, também há previsão pelo poder público das consequências penais advindas do descumprimento. No estado do Rio de Janeiro, podemos citar, além das medidas de isolamento e de quarentena, a proibição também do exercício de algumas atividades, como, por exemplo, o funcionamento de shopping center, suspensão da visitação em unidades prisionais, suspensão de funcionamento de atividades turísticas que impliquem necessariamente a aglomeração de pessoas e a circulação de pessoas. Tudo com vistas a evitar a disseminação do vírus. Bem, e, na sequência, por fim, a Lei Federal 13.979, ela foi alterada parcialmente por força de uma medida provisória, a medida provisória 926 de 2020, em que, além de haver alterações quanto a preceitos de licitação em caso de emergência, há também o resguardo das atividades essenciais e das funções essenciais dessas medidas sanitárias, ou seja, as atividades e serviços essenciais continuariam funcionando. Bem, fixada essa linha do tempo desses atos administrativos, é importante dizer que todos os esforços do Estado, enquanto gestor de uma política sanitária, devem se apoiar necessariamente nesse mesmo Estado enquanto gestor e executor de uma política criminal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há, em decorrência desses atos administrativos fixados, consequências criminais importantes que devem ser, de fato, observadas para que não se tornem letra morta as medidas impostas pelo poder público. E nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, nós teremos aqui o nosso bloco de entrevistas. Até já! E o nosso MP Cidadão está de volta e hoje eu recebo aqui no estúdio a Procuradora de Justiça do MPRJ, Maria Cristina Telecheia, que também é Subprocuradora-Geral de Justiça e Planejamento Institucional. Também está aqui no nosso estúdio Andréa Rodrigues da Silveira, que é servidora da Subprocuradoria-Geral de Justiça e de Planejamento Institucional, a Subplan do MPRJ. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa. E, doutora Maria Cristina, o MPRJ, por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, a Subplan, como a gente falou aqui, fez uma consulta pública através de um questionário e que procurou identificar os desafios do Rio de Janeiro, na qual a sociedade aqui do nosso estado foi convidada a dar sugestões. Qual foi o objetivo dessa iniciativa? Essa iniciativa foi uma consequência lógica da premissa que inspirou o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, que foi a construção coletiva. Esse procedimento teve início internamente dentro da própria instituição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quando a consulta foi aberta não só aos membros, mas também aos servidores e estagiários, ou seja, todos aqueles que integram o nosso quadro funcional. Então, foi esse o objetivo de que nós pudéssemos ter um planejamento de longo prazo co-construído, construído com a participação de todos. E a sociedade, que é o destinatário, em última análise, que seria a destinatária
da nossa atuação não poderia ser excluída. Quer dizer, o MP cada vez mais nessa via de duas mãos, né? De ouvindo também a sociedade, né? Ouvindo a sociedade para melhor atendê-la. Andréia, que tipo de questionário foi esse? Como é que essas informações poderão ser utilizadas? Os assuntos que foram abordados nesse questionário serão utilizados como subsídio para as reuniões, para os encontros setoriais e regionais com as áreas finalísticas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde serão abordadas as ações, levantadas propostas de ações para eliminar ou mitigar algumas questões, alguns desafios colocados pela sociedade. Doutora Maria Cristina, quais foram os tópicos que foram tratados nessa pesquisa? O Ministério Público saiu às ruas em busca de desafio. O Ministério Público procurou colher da sociedade quais seriam aqueles temas e aquelas áreas que há muito vêm sendo abandonadas pelo poder público. E, na verdade, o que se procurou ver é que temas que já são, por diversas vezes, identificados como prioridade, em que estágio, na verdade, eles se encontravam na visão não só de Estado, mas também dos municípios. Saúde, educação, segurança pública, serviços assistenciais, meio ambiente, consumidor. O Ministério Público procurou colher dentro de cada município o que ali deveria ser tratado e identificado como prioridade. André, isso foi feito de forma anônima? O cidadão ele tinha sigilo? Foi uma coisa mais informal? Como é que foi estruturado isso? Sim, como é a primeira vez que o Ministério Público faz uma consulta à sociedade para o planejamento estratégico, o Ministério Público privilegiou o anonimato do cidadão, até para se criar uma cultura de maior participação e facilitar também esse acesso ao questionário. Eu queria passar para a Andréia. Andréia, como é que esse questionário, como é que essa pesquisa foi acessada? Então, foi disponibilizada pela nossa área de comunicação a todas as mídias sociais do Ministério Público, também em alguns jornais de grande circulação e algumas revistas. E também tivemos o cuidado de dar acesso à população em nossos centros regionais, onde foram disponibilizados computadores para que aqueles que fossem, por algum motivo, ter acesso ao Ministério Público pudessem também participar dessa pesquisa. Doutora Maria Cristina, já dá para fazer uma avaliação desse primeiro grande contato? Com certeza. Eu começaria dizendo que essa iniciativa foi um marco. Foi um marco onde o Ministério Público ele procura colher no ambiente em que ele depois vai atender exatamente esse insumo. Então, foi um primeiro passo que não havia ainda acontecido e que fez com que esse processo de planejamento pudesse ser um processo integrado, que também é um dos ícones do nosso planejamento, seria a integração e a transparência, tendo uma visão do Estado como um todo e distribuída por municípios. Nem todos os municípios deram ou tiveram oportunidade de interagir conosco. A maioria interagiu e respondeu. Como é que eu vejo essa primeira avaliação? Nós lançamos o questionário em meses de férias, então, muito possivelmente, esses meses não são os mais adequados, e isso daí vale como experiência, para que a sociedade possa realmente estar voltada para essa percepção. Nós tivemos também, além dos meses de férias, 2 eventos importantes nesse período. Um, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, que foi um problema relacionado ao saneamento, à água, e aí o foco de atenção ficou voltado para a equação deste problema específico, as chuvas, que já são tradicionais nessa época, e, por último, um outro evento que aí já extrapola o âmbito estadual e até mesmo o âmbito nacional, que foi o evento relacionado ao novo vírus identificado como coronavírus, que também absorveu a atenção de todos. Então, considerando que nós tivemos fatos que tiveram sua intervenção nesse processo de consulta
Eu não porque seja naturalmente otimista e nem porque tenha defendido essa construção, mas eu acho que o resultado é positivo. Não sei como a Andréia, que é a técnica, poderia completar ou não. Na minha visão, o resultado foi extremamente positivo. Não sei se do ponto de vista técnico, se a Andréia poderia acrescentar. Do ponto de vista técnico, a gente entende que a quantidade de respostas respondentes no estado do Rio de Janeiro seria representativo, né? Se a gente pensar no estado e o número de pessoas que são votantes, também pegar um percentual de votantes do Rio de Janeiro, que aí a gente excluiria crianças, né? Então seria representativo, mas como a doutora Maria Cristina Telecheia realmente comentou, a representatividade já em alguns municípios foi baixa ou até negativa mesmo. Andréia, quais foram as fontes que foram utilizadas para esse trabalho? Os assuntos abordados no questionário foram produzidos com auxílio, um subsídio, dos Centros de Apoio Operacional e também foi utilizada uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público no ano passado, que teve como objetivo também a elaboração do Plano Estratégico Nacional. Então foram utilizados todos esses materiais para a elaboração do questionário para a sociedade. Ok, então, doutora Maria Cristina Telecheia, então esse encontro ou esse trabalho, ele foi muito produtivo, né? Com certeza, independente de qualquer resultado, do número de respondentes ou do que nós possamos acrescer a partir da consulta, o simples fato de nós termos ouvido a sociedade por si só já é válido, porque ouvir a sociedade, sobretudo para o Ministério Público, é um exercício pleno de cidadania. Bom, e a gente espera com essa fala da doutora Maria Cristina também ter inspirado outros ministérios públicos Brasil afora para que se aproxime cada vez mais do povo brasileiro, né? Eu agradeço muito a presença da Procuradora de Justiça do MPRJ, Maria Cristina Telecheia, que também é Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento Institucional. Eu quero agradecer também a presença de Andréia Rodrigues da Silveira, que é servidora também da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, a Subplan do MPRJ. E a nossa entrevista termina por aqui, mas o MP Cidadão segue depois do intervalo. Fique com a gente volta já já. Fique por dentro do MPRJ. O MP Cidadão te mostra como funcionam os diversos setores do Ministério Público. Acompanhe conosco. O espaço é pequeno, mas guarda obras raras como livros, ofícios e cartas com mais de um século de existência. O acervo de pesquisa documental está preservado no Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo Araújo Júnior. O setor conta com profissionais qualificados para a realização de exposição. O Centro de Memória da MPRJ conta com historiadoras, com um arquivista, com um estagiário em arquivologia, com uma museóloga e com um servidor administrativo, além da gestão do Dr. Márcio Klang. Dentro desse processo de equipe, nós trabalhamos com bastante pesquisa documental, onde procuramos em fontes, onde trabalhamos com diversas instituições, pesquisando no Arquivo Nacional, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, pesquisando no Museu da Justiça. Então, temos essas parcerias de pesquisa no próprio Museu Histórico Nacional, no setor de arquivo, documentação pertinente aos temas necessários. É do Centro de Memória que saem trabalhos como a exposição sobre os 127 anos de história do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que recebeu mais de 1.000 visitantes. Uma exposição muito bem sucedida, que foi desenvolvida num tempo recorde, com um valor baixo e uma capacidade de agregar um público incalculável. Trabalhar com documentos antigos exige cuidados rigorosos e até ferramentas próprias, como o uso de trincha, pincel com cerdas macias e largas.
Para manipular um acervo datado de 1880, é necessário também utilizar luvas e trabalhar em superfície adequada para garantir a conservação. 16.000 obras catalogadas passam por um tratamento especial no Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo Araújo Júnior. Uma de suas etapas é o processo de higienização, que está dividido entre higienização mecânica e higienização química. No momento, a gente trabalha somente com a higienização mecânica, que nada mais seria do que o trabalho exclusivamente manual, e a gente utiliza uma trincha para passar em todo o objeto, para retirar todas as sujidades e aí logo em seguida passar para o processo de acondicionamento. Para higienizar o acervo, é necessário, no momento da escolha do objeto, que somente ele esteja na mesa de higienização. Por quê? Caso ele esteja com algum tipo de sujidade avançada, isso não vai ser passado para os outros materiais. As obras ficam armazenadas em salas próprias, dentro de armários preparados para seu acondicionamento. Todo o acervo está organizado e catalogado para o fácil acesso dos pesquisadores. São coleções com textos, livros, revistas, ofícios, diários. A maior parte desse material chegou ao Centro de Memória por meio de doações de pessoas interessadas em preservar a memória ministerial. Cada uma delas tem uma especificidade. E para poder você colocar o acervo para o público, você primeiro tem que organizar, fazer uma gestão documental para poder você colocar isso numa plataforma digital e o pesquisador poder fazer a pesquisa dele e saber o que temos aqui dentro. Você tendo uma documentação toda organizada, quando a equipe da exposição procurar um determinado documento, vai estar de uma forma que ele vai procurar e achar imediatamente. Pesquisar sobre a história do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é o objetivo principal dos profissionais que atuam no Centro de Memória. Para o coordenador Márcio Klang, o público interno e os visitantes devem estar sempre bem informados sobre o que é feito pela instituição. Criar uma cultura, criar uma informação, né? O que é o Ministério Público do Estado, o que ele faz, para que ele existe, como é que ele é composto, quais são os projetos que ele tem, quais são as iniciativas que ele tem. O Centro de Memória já começa a se preparar para novos rumos, já tendo sido iniciados estudos para a realização de uma nova mostra. A equipe está empenhada na pesquisa dos fatos históricos e dos documentos que irão compor a museografia, que contará um pouco mais do trabalho dos integrantes do MPRJ em sua histórica defesa dos direitos da sociedade fluminense. E agora, tire as suas dúvidas com os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro no nosso quadro Juridiquês. Eu sou Carla Rodrigues Araújo de Castro, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre essa palavra, acórdão. Acórdão é uma decisão do colegiado. Quando se tem um processo que pode ser criminal, pode ser do cível, pode ser de família, um juiz, ele vai dar a sua decisão. Só que dessa decisão cabe um recurso e às vezes mais de um recurso. Quem é que vai julgar esse recurso? É o colegiado, formado por vários desembargadores. A essa decisão do colegiado se dá o nome de um acórdão. E o nosso MP Cidadão Especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acompanhe os horários das reprises aqui na TV Justiça. No YouTube, se inscreva, ative as notificações e nas redes sociais acompanhe o nosso programa. Sua participação é fundamental. Eu fico por aqui, um grande abraço, se cuide e até a semana que vem. Tchau!